Gente, então eu vou apresentar a última revisão do ano. O tema é relativamente simples comparado com os outros temas que a gente discutiu, mas eu acho que é importante, assim, para a gente entender de onde vêm as coisas que a gente acaba fazendo para esses pacientes, e mais do que isso, quais são os gaps, o que a gente pode buscar, tanto em termos de estudo, quanto de considerar para tentar reduzir a mortalidade desses pacientes. Nessa altura do campeonato, a gente já sabe que a meningite consiste numa inflamação, tanto do espaço subaracnoide quanto das leptomeninges, e a encefalite está associada ao acometimento do parênquima encefálico, então acaba dando alguns déficits focais. Na prática clínica, a gente tem muita dificuldade de diferenciar o que é uma meningite, o que é uma encefalite, e elas andam muito juntas, assim. E é super importante a gente ter uma alta capacidade de diagnosticar precocemente, de iniciar o tratamento precocemente, visando tentar reduzir essa alta taxa de morbimortalidade, que é variável, mas pode chegar a 40%, 50%, dependendo do país que a gente está estudando. As etiologias são das mais variáveis e, obviamente, a fisiopatologia, por conta disso, também é variável. Por isso, eu vou focar minha apresentação nas meningoencefalites bacterianas. Falando um pouquinho de fisiopatologia, a gente sabe que a doença começa quando eu tenho uma quebra da barreira hematoencefálica com penetração de bactérias nesse espaço subaracnoide. Essa penetração pode acontecer por disseminação hematogênica, que é a principal causa de meningite, mas também pode acontecer por contiguidade, especialmente por doenças de vias aéreas superiores, ou mesmo por transmissão nervosa direta, que aí é um mecanismo que está mais associado até às meningites virais, mas eu trouxe para exemplificar, enfim, as formas de atingir essa região. Bom, mas quais são os micro-organismos causadores da meningite, né? Ao longo dos anos, com a implementação de vacinas conjugadas, houve uma transição importante do número de patógenos, da incidência de casos de meningite e também uma transição da idade, da faixa etária mais prevalente. Vocês vão ver que vários dos estudos que eu vou apresentar aqui, eles foram feitos na faixa etária pediátrica, isso porque era onde acontecia a maior incidência dos casos de meningite, e ao longo dos anos a gente vem vendo uma ocorrência maior em adultos, menor em crianças, tudo por conta das vacinas conjugadas. Bom, falando em mundo, a principal etiologia para meningite bacteriana é o Streptopneumoniae, seguido pela Neisseria meningitis e pela Listeria. O Haemophilus influenza, as doenças invasivas pelo Haemophilus influenza, né, perderam bastante espaço desde a criação da vacina conjugada para o tipo B. Quando a gente fala de Brasil, esses dados também são parecidos. Um levantamento feito de 2007 a 2020 confirmou cerca de mais de 265 mil casos de meningite. Desses, 45% tinha etiologia viral e 33% etiologia bacteriana. Quando a gente olha especificamente para etiologia bacteriana, não tem dados precisos de infecção por listéria, que a gente está vendo que está crescendo, e os casos por meningococo são superiores aos casos do pneumococo. Mas chama atenção que tem uma alta taxa de subnotificação, cerca de 22% dos casos não tem a etiologia bem clara. Bom, além disso, a gente sabe que alguns pacientes têm maior risco, maior predisposição para alguns germes, tipo, pacientes plenectomizados têm maior risco de meningite ou doenças invasivas por pneumococo, pacientes com hipocomplementemia têm maior risco de doença por meningococo, e pacientes com imunossupressão adquirida, como diabetes, neoplasias, uso de medicações, ou idosos, pacientes de faixa etária acima de 60 anos, têm maior chance de infecção pela listéria. Isso é importante quando a gente vai pensar nos tratamentos direcionados para essas faixas etárias. Bom, então só para resumir a epidemiologia, os patógenos mais importantes são a listéria, o pneumococo e o meningococo. Na verdade, o pneumo e o meningo e a listéria numa faixa etária mais alta ou pacientes imunossuprimidos, né? Mas aí a gente começa a pensar, bom, na faculdade eu sempre aprendi quais são as características clínicas da meningite, mas é importante eu saber se essas manifestações clínicas elas são acuradas o suficiente para predizer o diagnóstico, se eu posso confiar nelas quando elas surgem no pronto-socorro, ou mesmo se eu posso descartar que o paciente tem meningite ou não a partir da ausência dessas características clínicas. Lembrando que aqui a gente fala de meningite adquirida na comunidade, né? Não está falando de infecções intra-hospitalares nem associadas a dispositivos. Para ilustrar um pouquinho essa parte das manifestações clínicas, eu trouxe esse estudo prospectivo de um grupo holandês. Esse grupo tem bastante influência em pesquisas de meningites, assim, de maneira geral, inclusive no desenvolvimento de guidelines e tudo mais. Eles usaram um banco de dados que é compatível com o restante da literatura, que mostra que os principais sintomas no paciente com meningite bacteriana são dor de cabeça, febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental.
O problema é que a tríade clássica de febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental tem uma sensibilidade baixa. Ela aparece em 40%, 50% dos casos. De maneira, enfim, alguns estudos condicionam que a maioria desses 4 achados, pelo menos 2 estão presentes na maioria dos pacientes. Então, a ausência de qualquer sintoma seria capaz de excluir a hipótese de meningite, mas isso não foi validado, é só a opinião de especialista apontando essa ideia. Bom, outra coisa que chama atenção é que os pacientes idosos, eles costumam cursar mais com a tríade, apesar de ter menos dor de cabeça, eles apresentam mais frequentemente a tríade, e eles também, frequentemente, são mais imunossuprimidos, têm uma temperatura mais alta e, como a gente já espera, tem mais alteração do estado neurológico. Outras manifestações clínicas, elas não são específicas, mas também podem surgir, tipo convulsão, que é muito mais comum na infância, déficits neurológicos focais como afasia, hemiparesia, paralisia de pares cranianos ou mesmo sinais de hipertensão intracraniana, como papiledema. E alguns achados são específicos, sugerem mais o diagnóstico. Por exemplo, um infarto cerebral extenso é mais compatível com infecção por pneumococo. A presença de rash, ela é caracterizada, assim, na maioria dos estudos, em 20% a 50% dos casos, mas em mais de 90% dos casos ela está associada à infecção por meningococo. Então, aumenta bastante a nossa suspeição diagnóstica diante desse achado, né? Bom, a partir também desses estudos, eles cruzaram essas informações clínicas e tentaram aventar o que era importante para ter impacto no prognóstico, no maior chance de evolução desfavorável desses pacientes. E eles identificaram que a idade mais avançada, a presença de sinais de comprometimento sistêmico, como taquicardia, baixo nível de consciência e uma celularidade mais baixa, além da infecção pelo pneumococo, eram preditores de pior evolução clínica. Mas aí a gente pergunta, e o exame físico, né? Eu sempre aprendi que os achados compatíveis com inflamação, meningia, eles aparecem mais tardiamente, que eu não posso confiar, mas será que isso é verdade? A literatura diz que sim, a sensibilidade, o valor preditivo negativo, tanto de Kernig, Budzinski e da própria rigidez de nuca, é bastante baixa e a ausência delas, de maneira alguma, vai fazer a gente excluir o diagnóstico, parar de pensar no hipótese diagnóstico de meningite, né? Apesar de ter uma especificidade alta. Foi feita uma revisão sistemática também, tanto dos achados clínicos quanto dos achados do exame físico, para tentar caracterizar se isso é preditor realmente, se tem alta sensibilidade ou especificidade. E o que se viu nessa revisão sistemática foi que a movimentação acentuada da cabeça, cerca de 2 a 3 vezes por segundo, teria uma alta sensibilidade para predizer um paciente com meningite, mais alta sensibilidade, não necessariamente com uma alta especificidade. Estudos que foram feitos depois dessa revisão sistemática para tentar validar isso foram bastante discordantes, assim, mas fica um questionamento se seria um sinal importante para fazer no atendimento do pronto-socorro ou não. Então, só resumindo as características clínicas, mais comuns são febre, dor de cabeça, rigidez de nuca e alteração do estado de consciência, mas elas podem estar ausentes, então a gente não vai excluir só pela ausência desses sintomas mais clássicos, e a sensibilidade dos testes do exame físico são totalmente baixas, a gente não vai considerar a ausência delas para excluir hipótese alguma. Bom, e como eu vou confirmar o diagnóstico, né? Confirmação do diagnóstico da meningite passa pela análise do líquor. E para analisar o líquor, eu vou submeter meu paciente a uma punção licórica para tentar identificar o agente, tentar ver se é realmente uma bactéria ou não, e mesmo testar a sensibilidade antimicrobiana. Mas antes de submeter o paciente a uma punção licórica, eu tenho que descartar contraindicações, desde coagulopatia, infecções no sítio de punção, instabilidade hemodinâmica ou mesmo uma lesão com efeito de massa. A gente sabe que pacientes com meningite bacteriana, ele já tem um risco mais aumentado de ter herniação cerebral, independente da realização de punção lombar. Inclusive, não se sabe o quanto os eventos de punção lombar estão realmente associados, os eventos de herniação estão realmente associados à punção lombar, ou eles já iam acontecer pela evolução clínica do paciente. Obviamente, eu não fui ver na literatura quantas herniações já aconteceram, mas o guideline europeu foi, e dos 19 estudos que eles levantaram, tinha 74 casos registrados na literatura de herniação que eles consideraram como associado à punção lombar, porque aconteceu em até 8 horas depois da realização da punção. Bom, pensando nisso, eles partem do pressuposto de que se eu tenho uma lesão com efeito de massa, ela tem maior risco
de causar uma herniação, talvez eu tenha um exame de imagem, e geralmente a tomografia me facilitaria, seria uma forma de eu fazer uma triagem para ver se esse paciente tem maior chance ou não de acabar apresentando uma herniação, como um empiema, enfim, ou um edema generalizado, algo mais importante. Só que eu não vou submeter todos os meus pacientes a uma tomografia, nem todos eles precisam e nem todos eles devem. Esse estudo prospectivo, ele mostrou que a tomografia, quando ela foi realizada antes da punção lombar, ela atrasou o tempo até a realização da punção lombar, que já era algo que a gente esperava, né? Ele não mostrou atraso significativamente estatístico na administração do antibiótico, mas houve uma tendência maior a esse atraso acontecer. E a gente sabe que o atraso da antibiótico terapia nesses pacientes está associado com o aumento da mortalidade importante. Uma coisa que é importante frisar é que não é a tomografia por si só que promove o atraso na administração do antibiótico, mas sim esperar a tomografia para fazer a punção lombar e depois dar um antibiótico. Então, fica subentendido que todo paciente que eu vou pedir uma tomografia, antes mesmo de eu fazer essa tomografia, eu vou coletar hemocultura e vou iniciar antibiótico empiricamente para ele, eu não vou aguardar todos os processos para iniciar antibiótico. Bom, mas se eu não vou fazer isso para todo mundo, será que eu consigo predizer clinicamente que meu paciente precisa ou não de uma tomografia? E a resposta é sim, aparentemente. Esse estudo prospectivo de 301 pacientes, ele trouxe 235 pacientes foram submetidos à tomografia. Desses, 75% tinham um atomo normal e 25% aproximadamente tinham um atomo alterado. Desses pacientes que tinham uma toma alterada, só 5% apresentavam lesão com efeito de massa, que era um total de 11 pacientes. Bom, a partir daí eles cruzaram essas anormalidades com as manifestações clínicas dos pacientes e eles chegaram à conclusão que alguns critérios aumentavam a chance desse paciente apresentar anormalidade na tomografia, como uma idade mais aumentada, uma doença, alguma comprometendo o sistema imune, o início de crises convulsivas recentemente, a presença de alteração de nível de consciência ou de déficit neurológicos focais de qualquer tipo. É a partir daí que surgem as recomendações para a gente solicitar a tomografia nesses grupos específicos de pacientes, tem imunocomprometimento, enfim, todas as coisas que já foram pontuadas, né? Terminando as curiosidades sobre esse estudo, quando eles analisaram os pacientes que tinham alterações clínicas com os achados da tomografia, eles identificaram que se o paciente não apresentasse nenhuma dessas alterações, eu podia descartar com tranquilidade a necessidade de tomografia com valor preditivo negativo próximo a 100%. E continuando, todos esses pacientes, só 4 dos 11 que tinham alteração neurológica com efeito de massa, eles não realizaram a punção lombar. E desses 4, 2 morreram por herniação. Então, aquilo que a gente falou de que realmente a própria meningite aumenta o risco de herniação, né? E todos os outros 289 funcionaram e nenhum teve qualquer episódio de herniação. Outra coisa curiosa desse estudo é que só 60% dos médicos que foram interrogados a partir dele solicitaram a tomografia porque suspeitaram que tinha alguma anormalidade. Boa parte deles achou que era padrão, que é para solicitar para todo mundo, e uma parcela menor ficou com medo de processo, por isso que solicitou. Bom, mas já sei, meu paciente está tudo bem, não tem nenhuma alteração neurológica, eu posso ir direto para a punção lombar, ou eu tenho que fazer a tomografia, vou para a punção lombar, o que eu quero ver no líquor, né? A gente já sabe de antemão que, enfim, o que eu espero de um líquor de um paciente com meningite bacteriana é uma glicose reduzida, uma proteína que é bastante elevada e uma presença de celularidade alta, principalmente às custas de polimorfonucleares. Mas o quanto disso é fidedigno para dizer, olha, eu estou diante de uma meningite bacteriana? Quanto vai ser preciso, né? Esse estudo retrospectivo, ele mostrou que glicose menor do que 34, proteína acima de 220 e uma celularidade maior do que 2.000 tem um alto valor preditivo de dizer que esse paciente realmente tem uma meningite bacteriana. E que mais de 80% dos pacientes apresenta pelo menos uma dessas alterações. Mas eu acho que esses são os níveis bastante esdrúxulos, assim, que a gente já pensaria que provavelmente é uma meningite bacteriana, independente da realização desse estudo, né? Outro detalhe importante é que o tratamento antibiótico, ele parece não ter modificação expressiva na leucocitose do líquor, assim, que era algo que se achava que poderia modificar. Bom,
Apesar de mais de 90% dos pacientes ter essas alterações que eu falei, de glicose baixa, proteína aumentada, cerca de 10% dos pacientes não apresentam essas alterações. Eles podem ter glicose normal, proteína discretamente alterada, na faixa de 40, 50, e ausência de leucocitose ou uma leucocitose muito discreta, assim, perto de 100. E 10% dos líquores, especialmente na fase inicial, eles têm um predomínio de linfomono. Então, isso não é uma verdade absoluta, que a gente vai encontrar o líquor sempre assim. Pensando nisso, alguns estudiosos assim pensaram em desenvolver alguns scores, alguns algoritmos para predizer se eu realmente estou diante de uma infecção bacteriana ou de uma infecção viral. Foram desenvolvidos 8 scores, mas eu já adianto que nenhum deles teve uma sensibilidade boa, assim, o suficiente para ser utilizado na prática. Às vezes ela é até elevada, mas ela foi criticado por outros motivos, assim, por exemplo, a maioria deles é na faixa etária pediátrica, outros levam em consideração só o diagnóstico diferencial de meningite bacteriana para meningite viral, então esquece que outras doenças neurológicas poderiam estar justificando os mesmos sintomas clínicos. E aqui eles levam em consideração tanto as alterações do líquor quanto manifestações clínicas do paciente, né? Bom, e o lactato no líquor, né? A gente já viu lá na aula da CAMI que ele era super importante para avaliação do paciente como dispositivo, e na meningite bacteriana da comunidade também parece ser bastante relevante. Essa meta-análise feita com 31 estudos e quase 2.000 pacientes, ela mostrou, enfim, houve uma tendência de que a precisão do lactato, quando ele usava um ponto de corte de 2 milimols por litro, era maior do que a própria leucocitose para predizer que a gente estava diante de um episódio de meningite bacteriana. Qual era o problema? Pacientes que recebiam antibiótico previamente, eles tinham uma redução importante da sensibilidade, ela caía para metade, para cerca de 50%. Além disso, de novo, a gente tem que lembrar que o lactato pode aumentar por outras doenças do sistema nervoso central. Então, ele é importante para diferenciar uma meningite bacteriana de uma meningite viral, mas ele não é capaz de descartar outros diagnósticos que o paciente poderia apresentar, né, como convulsões, desordens metabólicas ou mesmo encefalite herpética, que daí é até um pouco confuso, né, já que ele entraria no diagnóstico de meningite viral. Bom, e sobre a cultura, apesar de ser o nosso padrão ouro, ele não tem 100% de sensibilidade, né, em estudos que consideraram que o paciente tinha meningite bacteriana quando avaliava a leucocitose, enfim, a pleustose do líquor, eles mostraram uma sensibilidade de 85%, variando a depender do patógeno, e sendo mais importante para o hemófilos. E quando a gente vem para estudos brasileiros, esse rendimento é ainda menor, inferior a 70%, a gente já consegue imaginar o porquê, né? Além disso, a cultura perde sensibilidade quando a gente administra antibiótico, tem uma redução para menos de 70% em estudos que tinham uma sensibilidade acima de 85%, quando era feito previamente. E o mesmo vale para a hemocultura. A hemocultura também varia a depender do patógeno, e o rendimento pode cair de 10% a 20% com a administração do antibiótico. Então, se eu resolvi dar antibiótico para o meu paciente antes, eu posso ter uma cultura falsamente negativa, e o que vai me levar em consideração qual patógeno que eu estou vendo, né? Aí que a gente acaba abrindo um leque de tentativa de diagnósticos adjuvantes, assim, usando o GRAM, usando a PCR, a aglutinação em látex e outros mecanismos. Falando brevemente sobre eles, o GRAM, ele parece ter um potencial incremental. Nesse estudo retrospectivo com quase 1.000 pacientes, o GRAM foi a única alteração positiva em 4% dos pacientes que apresentaram uma cultura negativa. Aparentemente, também se achava que o GRAM poderia alterar com o antibiótico, mas se viu que não, que as alterações ao nível de sensibilidade depende do patógeno, e que a especificidade, se for feita no centro adequado, pode ser próxima a 100%. E como eu falei, o rendimento diminui muito pouco naqueles pacientes que receberam antibiótico terapia prévia. Falando um pouquinho dos estudos mais específicos, que a gente nem costuma ver aqui, e acho que lendo tudo, assim, faz sentido, acho que é mais para casos mais específicos mesmo, quando a gente tem dúvida diagnóstica, o paciente não está respondendo a tratamento, mas como regra geral, a reação em cadeia polimerase, ela traz como vantagens, principalmente no estudo de pacientes com doenças meningocócicas, ela pode aumentar o diagnóstico de 35% a 60%, a depender do estudo, assim. Ela é útil mesmo depois do antibiótico, porque precisa de poucos micro-organismos, e pode ser identificada tanto no líquor quanto no sangue. O problema é que a partir dela eu não consigo identificar a suscetibilidade desses agentes, a sensibilidade é muito variável, e além de ser cara, eu posso ter valores falsos positivos, já que é um exame bastante sensível, né?
Falando brevemente de outras técnicas que podem ser usadas, a aglutinação em látex é ruim, assim, já tem uma sensibilidade baixa e piora com antibiótico. E o teste de antígeno monocromatográfico, ele foi testado em um estudo com cerca de 500 crianças, e ele se mostrou muito bom, com alta sensibilidade, alta especificidade. Não é suficiente para a gente utilizar na prática corriqueiramente, assim, mas cabe mais estudos em relação a ele para ver o quanto ele nos acrescenta em potencial diagnóstico. Bom, aí a gente chega nos marcadores séricos, que eu acho que é aquele momento que todo mundo vai se contrair na cadeira, tipo a cama, assim. Mas de entender o quanto os marcadores, principalmente inflamatórios, vão ter a capacidade de discernir entre o diagnóstico de meningite bacteriana ou outras etiologias, né? Algumas meta-análises, alguns estudos prospectivos e retrospectivos sugerem fortemente que a avaliação, a dosagem de PCR e de procalcitonina seriam altamente específicas para ser utilizados no diagnóstico de meningite bacteriana, em comparação à meningite viral. Esse estudo prospectivo mostra uma sensibilidade de 86% e especificidade de 100% quando utilizado o corte acima de 40. E aí, só lembrando, né, a PCR é uma proteína de fase aguda e a elevação não é específica para uma meningite bacteriana, ela é específica para diferenciar, nesse estudo, né, ela se mostrou específica para diferenciar entre meningite bacteriana e meningite viral, e eles tentaram até avaliar, enfim, se eu dosasse PCR no líquor, isso ia aumentar a minha especificidade para realmente achar que isso era uma meningite bacteriana, e na verdade não. Eles viram que a PCR aumentada no líquor só reflete a ruptura de barreira, e pacientes com celularidade baixa tendiam a ter PCR baixa no líquor também, que não significava nada. E essa meta-análise, com 5 estudos, que totalizavam um total de 198 crianças, ela também falava muito a favor da dosagem de procalcitonina em crianças para, enfim, ter mais especificidade no diagnóstico de meningite bacteriana em comparação à meningite viral, sendo superior, inclusive, à cultura e a dosagem de... A cultura não, perdão, a leucocitose, a pleurocitose no líquor e a dosagem por si só da PCR. Só que eu acho que é importante lembrar, assim, apesar dos estudos mexerem, cavucarem tudo no nosso coraçãozinho, assim, não é específico para outros diagnósticos diferenciais. Então, eu posso ter outras infecções bacterianas justificando aumento de PCR. Acho que isso já é subentendido, assim, né? E só que num contexto de dúvida diagnóstica, isso poderia ser uma ajuda a mais, apesar de ter sido estudado só em crianças. Resumindo, estou suspeitando de meningite bacteriana, o que a gente vai pedir no líquor, acho que todo mundo já sabe. Celularidade, glicose, proteína, cultura e GRAM. Lembrar que a meningite por si só tem risco de herniação e que não se sabe especificamente o quanto esse risco de fato aumenta com a realização de punção lombar, mas independente disso, o risco parece ser baixo. E as características clínicas podem predizer o risco desse paciente acabar evoluindo com a necessidade de tomografia para triagem de risco de herniação, mas o tratamento empírico não deve aguardar essa tomografia. Os achados clássicos estão presentes em mais de 90% dos pacientes. Pode ter um líquor normal, mas isso é bastante raro. O lactato no líquor tem boa sensibilidade e especificidade, mas ele vai ser limitado em pacientes que receberam antibiótico ou quando a gente tem uma dúvida diagnóstica em relação a outras possíveis etiologias para doenças do sistema nervoso central. A cultura nem sempre vai ser positiva, ela tem uma variabilidade bastante importante, então acho que se a gente tem uma alta suspeição clínica do nosso doente, mesmo com a cultura negativa, não dá para descartar esse diagnóstico com base nisso, e lembrar que os antibióticos diminuem a sensibilidade da cultura, né? E naqueles pacientes que têm cultura negativa, o GRAM pode ajudar, o PCR também pode ajudar. Acho que seria a situação clínica em que a gente poderia pedir essa medicação. Bom, mas aí a gente chega no tratamento, talvez a situação clínica em que a gente vai acabar pegando esses pacientes, né? Quando eu vou escolher o meu tratamento, existe a recomendação do tratamento antibiótico empírico antes do isolamento do germe, mas a gente precisa entender o quanto disso é realmente baseado em evidência, né? Como regra geral, o tratamento empírico ele é direcionado por opinião de especialista, ele leva em consideração a idade do paciente e a sensibilidade da comunidade, especialmente a sensibilidade do pneumococo, a penicilina e a cefalosporina de terceira geração. A recomendação no Brasil e em países que têm baixa incidência de pneumococo resistente à penicilina é só ceftriaxone. Naqueles pacientes ou naqueles países que têm aumento da incidência de pneumococo resistente à penicilina,
eles recomendam a adição de vanco ou rifampicina no esquema de tratamento empírico, né? E naqueles pacientes com mais de 50 anos, ou com fatores de risco para listéria, então imunossupressões, imunodeficiências adquiridas, está recomendado a ampliação do esquema com amoxicilina, ou o que a gente geralmente usa, que é o que o Ministério recomenda, ceftriaxone mais ampicilina. A partir do momento que a gente identifica o germe, a gente começa a direcionar o nosso tratamento, né? Então, o tratamento, se eu identifico o pneumococo, a primeira linha poderia ser uma penicilina, se o pneumococo fosse resistente a uma penicilina, ceftriaxone, e se ele fosse resistente ao ceftriaxone, aí é um negócio doido, assim, ninguém sabe. O guideline europeu e o guideline americano, eles recomendam a associação de vancomicina, mais rifampicina, terapêutica tripla, mas o problema é que todos os estudos de validação, eles são feitos só em animais, tem 3 ou 4 estudos que foram feitos em coelhinhos, isso não foi testado em vivo para saber se realmente tem benefício da ampliação desse esquema. Tem até um relato de caso com revisão da literatura com outros 35 casos, mas teve paciente que foi tratado com quinolona, teve paciente que foi tratado com carbapenêmico, e todos foram tratamento efetivo, assim, talvez por isso foram publicados, né? Bom, no caso de meningite, o tratamento também recai sobre a penicilina, e naqueles que são penicilinas resistentes, a escolha pelo ceftriaxone. E no caso da listéria, o tratamento é com penicilina ampicilina. E aí a pergunta que até o professor fez na última revisão que teve sobre esse assunto foi: se todos esses germes são sensíveis à ampicilina, por que que lá no esquema terapêutico profilático, quando a gente amplia para a cobertura de listéria com ampicilina, por que que a gente mantém o ceftriaxone? Por que que a gente não substitui direto tudo por ampicilina, né? E aí, esse é o perfil de sensibilidade brasileira de 2021, assim, tanto para o meningococo quanto para o estrépito. E o que a gente vê é que a sensibilidade à penicilina é baixa. No caso do pneumococo, tem uma sensibilidade, tem uma resistência de aproximadamente 45%, e no caso do meningococo tem uma resistência intermediária de aproximadamente 72%. Por isso que as recomendações continuam sugerindo a ampliação do esquema para ceftriaxone e ampicilina, né? Entrando um pouquinho no perfil epidemiológico da sensibilidade antimicrobiana do Brasil, esse sistema de registro, o CIREVA, ele é um sistema americano, latino-americano, que leva em consideração o perfil das meningites em todos os países da América Latina. Aqui no Brasil, quem é responsável por fornecer esses dados é o Adolfo Lutz. Tem um documento para esse por ano, obviamente eu não vou apresentar o documento inteiro, mas eu vou trazer as informações mais relevantes desse último publicado de 2021. Quando a gente fala do Haemophilus influenza, ele tem uma sensibilidade de aproximadamente 80% à ampicilina e uma sensibilidade de 100% ao ceftriaxone. Quando a gente fala do pneumococo, já tinha trazido para vocês a sensibilidade à penicilina, que tem uma sensibilidade de 56%, com uma resistência, e aí obviamente depende do MIC, né, mas esse é o MIC considerado para tratamento do sistema nervoso central, foi considerado resistente em 43% dos casos. Já a sensibilidade à ceftriaxone tem uma sensibilidade de 83%, 84%, e uma resistência intermediária de 12,6%. Acho que é um dado importante, porque se a gente começar a ver aumento dessa resistência nos próximos anos, talvez daqui a pouco a gente vai estar indo naquela primeira coluna, onde a gente vai ter que ampliar o esquema terapêutico empírico, né? E quando a gente vai olhar para o meningococo, a sensibilidade à penicilina, como a gente tinha discutido, é de 18% e tem uma resistência intermediária, né, em 72%. Esse estudo espanhol, ele trouxe que cerca de 80% dos casos de pacientes, acho que tinha 400 pacientes, de pacientes que têm uma resistência intermediária à penicilina, infecção por pneumococo, por meningococo, com a resistência intermediária à penicilina, eles iam ser tratados com penicilina e ainda assim eles iam responder ao tratamento. O que fala contra tentar manter esse esquema, ao invés de ampliar para ceftriaxone, é que outros estudos, outras cortes, mostram que pacientes com meningococo resistente à penicilina ou de resistência intermediária, ele já tem uma evolução mais desfavorável naturalmente, assim. Então, já é um paciente que a gente acaba pecando mais por excesso. Outra coisa que chama atenção, acho que é o perfil de sensibilidade ao cloranfenicol, assim. É uma sensibilidade altíssima, todos esses têm testados in vitro, né?
Aparentemente, a sensibilidade na cobertura do pneumococo não é tão alta quando testada em vivo, mas ainda assim, enfim, a gente sabe que é uma medicação que é tóxica para a medula, tem efeitos colaterais bastante deletérios, mas fica aí a pulga atrás da orelha, né? Quanto ao tempo de tratamento. O tempo de tratamento recomendado varia, depender do agente também. A recomendação para o pneumococo é de 10 a 14 dias, para o meningo, 7 dias, e para a listéria, de pelo menos 21 dias, mas é tudo baseado na opinião de especialistas. Eles tentaram fazer estudos tentando trazer um tratamento de curto prazo, de 4 a 7 dias, em comparação a tratamentos mais longos, de 10 a 21 dias. Essa meta-análise foi feita com base em 5 ensaios clínicos randomizados, mas que ainda assim contém um N muito pequeno. Então, apesar de não ter variação entre os dois grupos, a própria meta-análise se descreve como sem poder suficiente para recomendar, enfim, um tratamento antibiótico mais curto. E aqui ele não separou qual o germe que a gente está utilizando. Tem um ensaio clínico randomizado feito depois dessa meta-análise, que comparou e mostrou que 5 dias de tratamento era tão eficaz quanto 10 dias de tratamento. E esse tem quase 1.000 pacientes. Aí se perguntou, né, poxa, então por que não mudar a conduta? A crítica que eles fazem a esse trabalho é que ele foi feito de uma população em Bangladesh, Paquistão, enfim, tinha uma incidência muito alta por hemófilos influenza, então é completamente diferente da nossa epidemiologia, e os pacientes eram crianças e todos estáveis sem complicações. Além disso, a análise por subgrupo era muito pequena, então eles não consideram isso suficiente para mudar a nossa prática clínica. Então a gente continua tratando por um tempo baseado nas vozes da cabeça dos especialistas. E o corticoide? Tem evidência para uso? Qual é a evidência, né? Várias meta-análises, vários ensaios clínicos e várias meta-análises já foram feitas sobre a análise do corticoide, porque se acredita que se o potencial morbimortalidade está associado à inflamação, dar corticoide reduz a inflamação, melhora o desfecho clínico desses doentes. A última revisão sistemática que tem é essa da Cochrane, de 2015, com 25 RCTs e mais de 4.000 pacientes, e mostrou que o corticoide tem um impacto na redução de sequelas de perda auditiva, de qualquer tipo, incluindo perdas severas e outros tipos de sequelas neurológicas graves, sem aumentar eventos adversos, mas sem impacto na redução da mortalidade. Quando a gente vai fazer uma análise de subgrupos dessa meta-análise, o que ele conclui é que o efeito é muito mais aparente na meningite por pneumococo, mas na meningite por hemófilos influenza, ele tem um efeito discreto na perda auditiva, não tão expressiva quanto no pneumococo, mas também tem um efeito discreto na perda auditiva. Quando a gente fala do meningococo, não tem nenhum efeito. Quem é crítico a essa meta-análise, enfim, e acredita que deve ser utilizado para qualquer germe, ele acha que o N do do meningococo é muito baixo, por isso que não mostrou nenhum efeito. Inclusive, na análise de subgrupo, houve uma redução da mortalidade quando o agente era o pneumococo. O que particularmente me chamou a atenção da meta-análise é que o estudo ele se mostrou benéfico em países de alta renda, mas não em países de baixa renda. Daí onde que a gente se enquadra, só Deus sabe, né? Mas acho que tem um pouco também da forma como os estudos são feitos nessas situações, enfim. Mas fica isso de curiosidade. Como regra geral, a Dexa está recomendada 10 miligramas de 6 em 6 horas por 4 horas. Mas em que momento eu devo começar a dexametasona? E até quando vale, né? A gente sempre aprende que a dexametasona tem que ser iniciada antes ou durante a administração da primeira dose de antibiótico. Isso porque a maioria dos RCTs, ele leva isso em consideração, ela é feito antes. Mas não tem nenhum RCT que compara efetivamente fazer antes ou fazer depois, acho que é porque até seria eticamente ruim, né, o uso do corticoide. Baseado nisso, existe um conflito na literatura se o corticoide pode ser feito depois ou não. A sociedade americana leva em consideração a sociedade europeia, perdão, leva em consideração essa meta-análise que analisou individualmente, e nessa análise individual, 35% dos pacientes acabaram recebendo o corticoide, ele não fala quanto tempo, mas depois do tratamento com antibiótico. E ainda assim teve impacto na redução da perda auditiva. Por isso que a sociedade europeia continua orientando dar antibiótico, mesmo após o antibiótico, dar corticoide mesmo após o antibiótico, até 4 horas, enquanto a sociedade americana diz, o
corticoide é só antes ou, no máximo, junto com a primeira dose. E os tratamentos adjuvantes, né? Se a gente tem uma doença de alta mortalidade, é importante entender se existem outros tratamentos que podem ajudar ou não. Pensando um pouquinho no efeito que a meningite pode causar sobre aumento da pressão intracraniana, foram tentadas algumas terapias osmóticas. Manitol, salina hipertônica não tem nenhum grande RCT, muito menos meta-análise relacionada a isso, mas o glicerol tem alguns RCTs pequenos, e foi feita até uma meta-análise que não mostrou diferença entre os grupos, mas o N é muito pequeno e não justifica o risco da administração de antibióticos se eu não tenho benefício. Então, terapias osmóticas, por enquanto, não. Foi feito estudos com paracetamol, isso me surpreendeu. O racional é que o paracetamol poderia diminuir a febre, diminuir o processo inflamatório e, com isso, melhorar o desfecho clínico desses doentes. O fato é que ele não teve impacto na mortalidade, não teve impacto na perda auditiva e, curiosamente, ele se mostrou mais deletério no curto e no longo prazo em pacientes para o risco de desenvolvimento de sequela neurológica. Só que a própria meta-análise traz que isso não seria, assim, o motivo para justificar uma proscrição do paracetamol, só de a gente não indicar o tratamento simplesmente achando que ele vai trazer benefício. E a hipotermia terapêutica, que é estudada para outras etiologias, para outras causas de doença neurocrítico. Foi feito um RCT com cerca de 100 pacientes, que no começo dele já mostrou um desfecho muito desfavorável naqueles pacientes que eram submetidos à hipotermia. Então, o RCT foi interrompido e a hipotermia terapêutica ela é proscrita. Assim como esses tratamentos, foram propostos outros também, então imunoglobulina intravenosa, intratecal, sem benefício até o momento, N muito pequeno, heparina terapêutica, aumentou o risco de sangramento, sem benefício até o momento, N pequeno, pentoxifilina, pensando numa vasodilatação, sem benefício até o momento, N pequeno. Outros estudos também foram feitos, mas a conclusão que a gente chega é que, num primeiro momento, não faz sentido dar nenhum deles, né? Só recapitulando, então, os tratamentos. O tratamento empírico vai ser baseado na opinião do especialista e vai ser norteado a partir de fatores epidemiológicos, de idade e de sensibilidade de antibióticos. A dexametasona está recomendada na primeira hora, 10 mg de 6 em 6 horas por 4 dias, e ela deve ser interrompida se depois a gente identifica que o germe não é nem o pneumococo, nem o hemófilos influenza. Sobre as terapias adjuvantes, a princípio não tem nada recomendado. O que se sabe é que a hipotermia está definitivamente proscrita. E aí, para concluir só, acho que outra coisa que a gente aprendia bastante era sobre a profilaxia, se existe evidência de profilaxia de compactantes ou não. Essa revisão sistemática da Cochrane, ela justifica que sim, existe evidência de profilaxia antibiótica para pacientes, para contactantes de pacientes com doença meningocócica, porque o risco aumentado de desenvolver a doença é de 400 a 800 vezes. E os antibióticos de escolha podem ser rifampicina, ciprofloxacina ou ceftriaxone, sendo que a rifampicina é a droga de primeira escolha, mas ela deve ser usada numa posologia mais difícil, então a gente acaba dando preferência pela cipro, né? Lembrando que pacientes que receberam tratamento com penicilina, eles também devem receber essa profilaxia para erradicação da cepa de vias aéreas. Quando a gente fala de hemófilos influenza, a evidência não é tão robusta, mas também existe uma justificativa, uma recomendação na literatura de dar para aqueles contatos próximos que têm contato com alguém suscetível. Isso inclui crianças menores que 4 anos ou criança com algum grau de imunocomprometimento, e nesse caso o antibiótico vai ser só a rifampicina mesmo, e num esquema de 1 dose por dia por 4 dias. Para a doença pneumocócica não tem evidência de nenhuma terapia, mas um dado importante é que pacientes que tiveram doença meningite pneumocócica ou doença pneumocócica invasiva, eles têm um risco aumentado de recorrer à meningite, um risco de 5%, especialmente naqueles pacientes com fatores de risco. Então, existe uma recomendação formal de eles receberem vacina pneumocócica conjugada, tanto para esses pacientes que já tiveram a meningite, quanto para pacientes com fatores de risco sem eventos, né? É isso. Dúvidas, pessoal? Aproveitem aí.
Eu tenho uma dúvida, mas ela é muito minha, assim, então tudo bem se não foi o escopo da sua revisão, que acho que talvez não tenha sido. Você chegou a ler. Não, talvez seja um pouquinho. Vou compartilhar, tá? Ela como ela é. Nesse último ano, eu cuidei de 3 pacientes com meningite que não eram de diagnóstico tão simples assim. Então, na verdade, eram meningoencefalites. Na apresentação inicial, todos eles tinham par craniano. E aquele líquor mais ou menos, sabe? Então, 60% de neutrófilo, 40% de linfomono, celularidade mais ou menos, glicose não tão consumida. Eu lembro que todos os pacientes tinham um sexto par. Um era só um sexto par, o outro tinha um sexto e um oitavo, e o outro tinha um terceiro, quarto e sexto. Por fim, depois de saber como foi a evolução clínica, um fez diagnóstico de uma TB meningia, o outro era uma carcinomatose meningia, e esse último não fez diagnóstico, tratou empírico como romboencefalite por listéria e melhorou, assim. Mas a angústia que eu fiquei foi, a gente tem o conceito de antibiótico precoce, mas nos casos de diagnóstico difícil e que tem encefalite junto, os tratamentos não são simples, né? Então, eu começar a RP para um paciente putz, questionável, assim. Se você lê alguma coisa sobre isso, se quando tem par craniano, se direciona de alguma maneira, ou enfim, era. Então é isso, assim. Acho que só o par craniano, assim, a incidência de acometimento de par craniano é maior realmente em meningite tuberculose e meningite carcinomatosa, especialmente meningite tuberculose. Isso eu fui ler até de curiosidade de uma questão de prova de residência que caiu esse ano. Uhum. E era um diagnóstico diferente. Não era, eles deram um gabarito inicialmente com meningite tuberculose, e não era, mas aí foi por isso que eu tinha estudado, não tinha nem relação com a revisão. Mas, enfim, não expandir a pesquisa assim para outras causas de meningite para pensar num tratamento recente. O que ele fala muito bem marcado é realmente o tratamento precoce para meningite bacteriana pelo risco de evolução desfavorável, principalmente pelo acometimento sistêmico associado. Mas assim, para tuberculose não li assim se ia ter algum desfecho iniciar antes ou não, alguma coisa. Não sei se o professor sabe responder. Excelente, Ana. Excelente mesmo a apresentação. Alguém tem a questão do tempo de antibiótico, acho que não tem nada para acrescentar. Talvez realmente faça alguma diferença mesmo. Assim, só lembrar que a gente está falando aqui de algumas bactérias. Uma das piores síndromes, vamos dizer assim, que a gente pode encontrar um paciente. Acho que a doença infecciosa mais temida para aquele emergencista é a meningococemia, né? Mata com vontade. Sim, mata com vontade. Mas só algumas coisas. Só lembrar que o pneumococo, herpes e a própria série, né? Mas o pneumococo em especial é um bicho especial, né? Que ele causa vasculite, causa meningite. Eu estou falando nisso assim, olha, isso aqui é viés cognitivo. Eu já presenciei pneumococo com líquor normal e uma monoparesia de membro inferior direito. Tá? E assim, até inclusive, não, inclusive eu parei uma linha preta, né? Era o paciente. Foi conduzido como se não fosse meningite. Desculpa, a ideia é que não fosse meningite, mas ela recebeu o antimicrobiano para tratar a pneumonia. Ficou sequelada do inferior. Ela era bem jovem quando isso aconteceu. É só curiosidade. Mas só que algumas coisas interessantes de ter na cabeça, por exemplo, o diagnóstico. Assim, a possibilidade de ficar em pouco. Tem alguns mistério, por exemplo. Mistério é mais comum de isolar no sangue que no líquor, né? Isso é uma coisa interessante. E isso é muito clássico, velho, da competição. Bom, acho que da punção, é aquela coisa que se enfia, é muito raro você ter uma punção antes do começo. Assim, essa é a ideia que não é tão real. Né? Assim, um estudo nenhum é bem interessante, só muito difícil. Os 11 pequenos sinais de efeito de massa, 4 só não foram funcionados. 2 dos 4 alinhados. Então, não tinha nada a ver com o resto.
coisa interessante para comentar. Só outra coisa da ampicilina, como droga única. Engraçado que a gente, aqui no Brasil, a gente colocou todo mundo no mesmo saco, né? Ampicilina e ampicilina. Mas é um pouco diferente de existencial. Então, tudo opinião um pouco. Qual que é? É daquela chamada? Não, não é. É um PDP, né? E PDP é antibiótico específico. Só que, por exemplo, você pega um pterococo. Pterococo com Van B. O Van B ele pode ser resistente a vão, sensível a citoplamina. E aí os dois são incompetitivos. Eu estou falando isso, porque os estudos standardizados que compararam ceftriaxona e outros, se não me engano, salvo engano, são 5. Conclusão não precisa, desculpa, ceftriaxona, só lembrar que a ampicilina era a droga padrão. Ceftriaxona é muito inferior à ampicilina, como é o efeito fisiológico. A cidade fisiológica do zoológico é maior, então acabou virando a droga padrão. Agora sim, da ampicilina, com ceftriaxona, eu ainda acho que é um negócio meio 6 mais 6. Fez a minha vida, na hora de tratar um. Bom, assim, não dá para a gente juntar a resistência à penicilina, os dois juntos, e falar que vai ser resistente a não. Mais ainda, por exemplo, dos holandeses, pelo menos até a última vez que eu vi, a holandesa era tratar com amoxicilina, toda a meningite ainda. Né? Inclusive o primeiro estudo de corticoide dos holandeses era a droga padrão, era a amoxicilina. Mas assim, olha, gente, clorafenicol, droga excelente, super excelente para função no central, realmente consumir, cobre todos os bichos que eles conhecem, inclusive KPC, KPC. Eu estou falando, guarde a clorafenicol, quando você não conseguir tratar com mais nada. É uma droga excelente, muito barata. Só lembrar que 4 gramas por dia saem em torno de R$ 5. Então, certo é mesmo. A gente está com bagaceiro deve ser mais barato. O problema é encontrado. Eu acho que ninguém mais fabrica. Corticoide. Corticoide é um assunto muito chato. Se você for pegar os estudos primeiro os holandeses que assim, a maior parte do tinha realmente um pouco, porque assim, teve uma abertura da curva de probabilidade de sobrevida e complicações. Não foi só complicações, não. Complicações de trombose, perda auditiva, assim, convulsiva e perda de déficit cognitivo tardio. E aí os outros estudos que vieram, um é o do Vietnã. O Vietnã é o bicho mais comum, lembrando certo esquisito. Pneumococo era o segundo, acho que era certo SUS, era de suíno. Assim, realmente não fez diferença. Tanto mortalidade, quanto e o outro é o da África subsaariana. Era HIV positivo. E nenhum deles foi prejudicial, mas era louco. Assim, dá corticoide, se fosse suspeita alta, mas ainda, se for TB, tem um estudo africano também que é associado a menor mortalidade. São coisas que a gente ter na cabeça. E só, que eu me recordo, pelo menos, o único que tentou fazer antes, ou junto com o antibiótico, acho que era 15 minutos antes, ou junto com o antibiótico, foi o holandês. O resto é fora que desse para fazer tudo. Tanto que, se não me engano, o vietnamita, que põe assim, quanto mais próximo da administração do antibiótico, talvez pode ser que tenha um sinal de efeito. A curva realmente ela abre. Exatamente. Então, eu
fator perdido. Bom, enfim, você tem como pegar temas dificuldades e cada geral secundário não certo? Não sei, vamos fazer todo dia aqui, talvez tem que ter alguma coisa complicada. Enfim, excelente. Parabéns mesmo. Mas alguns de vocês devem ter conhecido o Carlo Renner, que fez Reumato, Clínica Médica, depois Reumato, né? O Carlo, ele passou 6 meses no Médicos Sem Fronteiras em Moçambique. Ele gerenciava uma clínica de cuidado ao paciente com HIV e não tinha tomografia em muitos quilômetros de distância, assim. Então, a prática rotineira lá era de funcionar pacientes sem tomografia. E é um subgrupo de indicação de tomografia aí pela imunossupressão, né? E ele conta que ele não viu nenhum paciente herniar, assim. É, e que eram muitas punções diárias, enfim, é um N razoável. Então, esse é um viés cognitivo que não é exatamente meu. Acho que o nosso viés é de quem está no serviço secundário e terciário com ampla disponibilidade de tomografia, acaba tomografando todo mundo. Mas se em algum momento vocês estiverem em outro contexto de recursos, acho que vale a pena lembrar aí dos estudos que a Ana mostrou e que talvez a tomo não seja imprescindível para a maior parte dos pacientes. Já que a gente está num lugar que a gente tomografa, frequentemente faz endotômica, né? Frequentemente faz trombose venosa, em boa parte dos doentes. O que vai fazer com isso? Vai que muito assim, às vezes o doente está melhorando do ponto de vista do exame físico, está mais acordado, e instalando de fogo lá no doente. É só para lembrar, não sei se isso é certo, talvez seja. O paciente ali, né, pessoa? Eu só tenho Não, aqui a gente teve um paciente que foi exatamente isso que o professor falou. Ele teve uma mastoidite, complicou com uma meningite e aí fez uma trombose venosa cerebral. Aí a grande confusão era a neurocirurgia e a neuroclínica queriam muito anticoagular e a otorrina falou que não era para anticoagular. E quem estava cuidando era a gente. Mas era uma trombose. Mas a gente até deu uma pesquisada nisso, que é isso, é um monte de série de casos, ninguém sabe direito. Era uma trombose extensa, a gente falava, vamos anticoagular. Trombose venosa cerebral bem extenso. Você já foi para PVC primária, né? Maior o outro maior que tem randomizado ele é Newton. Isso tudo bem, tá? Para fazer sentido. Uma última pergunta. É curiosidade também. Você leu alguma coisa sobre líquor de controle? Não tem, na verdade, as orientações são baseadas em vozes de especialistas e a maior recomendação, assim, mas aí consenso, é de coletar em cerca de 48, 72 horas quando o paciente não está evoluindo bem, não está tendo melhora clínica, para ver, enfim, se teve alguma mudança de padrão, e especialmente naquele líquor que teve mais dúvida, mas não tem nenhuma recomendação forte, assim, nada. Obrigada, Ana.